deste fórum sobre divulgação científica e novas tecnologias de linguagem. E antes de passar a palavra para os coordenadores dos núcleos que fizeram a organização desse evento do dia de hoje, eu gostaria de agradecer o público presente e todos os convidados que farão suas palestras no dia de hoje pelo aceite imediato ao convite realizado. Antes também de passar a palavra para eles, eu gostaria de destacar a importância da discussão que vai estar sendo realizada no dia de hoje, divulgação científica e novas tecnologias de linguagem, sobretudo porque o esforço desse fórum foi de tematizar algo que pode parecer absolutamente óbvio, mas é a relação entre a linguagem e o conhecimento. Ou seja, o conhecimento não se dá fora de linguagem, ele não pode prescindir de linguagem, e são diferentes linguagens que dão corpo e espessura para as diferentes práticas científicas. E é disso que esses diferentes palestrantes, de diferentes lugares disciplinares, a partir de uma reflexão necessariamente interdisciplinar, vão estar discutindo aqui no dia de hoje com todo o público. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e a presença dos palestrantes. Vou passar agora a palavra para o professor João Villete, coordenador do NIED, o Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vera, e aos participantes desse fórum. Essa é mais uma oportunidade, né? Quer dizer, mais um fórum que nós, o NIED, no DECRI e outras unidades e centros da Unicamp realizamos juntos, né? E essa oportunidade, para nós, tem sido muito interessante, né? No contexto de trabalhar essa questão da linguagem, do conhecimento, das tecnologias. Quer dizer, o NIED tem como sua especialidade, né, sua especificidade, desenvolvimento de tecnologias educacionais. E cada vez mais esse desenvolvimento tem a ver com a questão da linguagem. Quer dizer, essas diferentes linguagens, esses diferentes meios, essas diferentes mídias que são utilizadas para fazer essa divulgação científica, são questões que nós debateremos hoje aqui, e são oportunidades que teremos de aprender um pouco mais sobre tudo isso, e espero que façamos um bom trabalho hoje, que nós todos saiamos daqui com um pouco mais sobre aprendizado sobre essa temática. Passo então a palavra para a professora Vera Camargo, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, que congrega os dois laboratórios, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e o Laboratório de Estudos Urbanos. Bom dia. Saúdo a todos os presentes, saúdo os componentes da mesa, professor João, professora Cláudia. E para nós é uma grande oportunidade de reunir pessoas tão especialistas, né, tão importantes, né, na área da divulgação, para estar presente hoje aqui, para poder estar discutindo com a gente, fazendo uma grande reflexão sobre essa área da divulgação científica e novas linguagens. Como a professora Cláudia disse, o esforço foi no sentido de trazer algumas contribuições na área da linguagem, na área da divulgação científica, porém não esgota. A ideia realmente é mostrar que existe mais possibilidades na área da divulgação científica do que o papel impresso. E avançar o conhecimento, trazendo essa ciência para próximo da sociedade. Então, a ideia realmente é que vocês hoje, muitos já trabalham com essas experiências, mas que vocês hoje têm uma jornada de trabalho muito importante de tentar realmente trazer a ciência que é produzida, o conhecimento mais próximo da sociedade. A linguagem hoje que será discutida aqui, ela será universal. Ela vai poder fazer com que a gente faça algumas reflexões importantes na área da divulgação científica. Vamos ver realmente essa cultura científica que vai estar presente nas discussões de hoje. Então, não vou estender demais a minha fala, porque a gente vai estar, o dia de hoje, discutindo essas relações, e o mais importante é que essa área da divulgação científica está ganhando grandes espaços. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bem a nossa jornada de trabalho, a gente vai conversando durante o dia,
E, finalizando a fala, eu gostaria de agradecer em público a professora Cláudia Pfeiffer pela organização do evento, que foi muito interessante e que nos ajudou muito. Obrigada. Obrigada, Vera. Bom, a gente vai encerrar a abertura. Vamos dar início imediatamente à conferência de abertura que vai ser dada pelo professor Eduardo Guimarães, que eu convido a subir à mesa. Obrigada. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de agradecer a Cláudia, a Vera, a Unied, enfim, o Nudecri e a Unied pelo convite, a Cláudia pela participação na organização e pelo convite. E a satisfação de participar desses fóruns é muito grande, é uma atividade que a universidade vem desenvolvendo há bastante tempo, com bastante consistência e que tem demonstrado uma importância muito significativa para a reflexão de assuntos decisivos, contemporâneos e tal. E essa questão da ciência, sem dúvida nenhuma, a questão do modo como a ciência se coloca na sociedade atualmente, o lugar da ciência na sociedade moderna, me parece crucial. Quer dizer, a ciência ela não teve sempre esse lugar, até de uma certa centralidade que ela apresenta hoje, né? Mas hoje ela apresenta essa centralidade na vida social, de um modo geral. E isso seguramente tem a ver com o problema da posição que ela foi tomando e, ao mesmo tempo, de como os mecanismos de circulação do conhecimento foram desenvolvendo esse domínio que nós conhecemos como de divulgação científica. O lugar desse domínio da divulgação científica faz parte fundamental dessa importância da ciência no conjunto do corpo social. Então, portanto, é muito interessante a gente poder pensar sobre essa questão aqui hoje, né, e é com grande satisfação que eu possa estar aqui para fazer isso, e por isso que eu agradeço, e depois de colocar, vou ficar disponível, enfim, para as perguntas que alguém eventualmente quiser fazer. Bom, então o tema que me propuseram era, dentro da questão de linguagem e conhecimento, a produção e circulação da ciência, quer dizer, dentro dessa questão geral do tema do fórum, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar diz respeito, né, uma certa colocação geral, uma certa apresentação geral de uma coisa, até certo ponto, eu diria, óbvia, né, que diz respeito a como é que a gente pode observar essa questão da circulação do conhecimento. Já que o tema principal diz respeito à divulgação, então eu vou tentar localizar esse problema do tema da circulação do conhecimento dentro de um conjunto de relações que, para mim, constitui esse campo do conhecimento na sociedade. Então, a primeira coisa importante para mim é que a circulação do conhecimento, naquele esquema, ele está aqui embaixo, na circulação do conhecimento. Como fui eu mesmo que fiz, o desenho não está lá uma maravilha, né? Há pessoas que fazem isso muito melhor do que eu, mas, enfim, eu acho que está legível, né? Então, a circulação do conhecimento é uma parte que está dentro desse processo da produção de conhecimento. Então, é esse o lugar, nessa questão que nós vamos tratar aqui. Eu estou colocando isso nesse conjunto exatamente para significar que a questão da circulação do conhecimento não é algo que se dá, do meu ponto de vista, e é isso que eu acho que, pelo que eu vou poder dizer a seguir, eu posso sustentar isso, essa afirmação, é que a circulação do conhecimento não é uma coisa segunda, que se dá depois da produção do conhecimento. Como se você tivesse assim, bom, existe a produção de ciência,
Em algum momento, esse conhecimento circula ou não circula, coisas desse tipo. Para mim, a produção do conhecimento é constitutiva do próprio processo de produção de conhecimento. Quer dizer, você não tem processo de produção de conhecimento sem circulação desse conhecimento, ou dessa produção, ou desse processo. Quer dizer, essa questão que aquela seta de dupla direção ali no esquema está significando. Bom, agora, quando eu penso isso, quer dizer, então essa circulação do conhecimento como parte do processo de produção do conhecimento vai estar envolvido aí com uma série de outros aspectos, né? Que diz respeito, de um lado, né, a uma relação fundamental entre Estado, sociedade, mídia e política científica. Quer dizer, esse início da questão. E essa questão, depois, no final, eu vou tentar pensar o que a mídia, fazendo o que ela faz, como é que isso opera nas relações com o Estado e com a sociedade. Então, a minha questão, o que eu quero dizer é o seguinte, que para a produção do conhecimento, nós temos envolvido necessariamente uma política científica. E essa política científica, ela é algo que se produz, que resulta, né, de uma ação direta do Estado, da sociedade e da mídia. Porque, de um lado do Estado, há muitas posições que consideram que a posição do Estado é uma posição fraca nesse processo. No meu entender, não é uma posição fraca, né? No Brasil, seguramente, não é uma posição fraca. Na produção de política, né? Porque não basta você simplesmente dizer, não, o que o Estado faz é financiar a pesquisa. Está certo. O problema é que quem financia começa a dizer para onde vai. É meio simples assim, não é muito complicado saber que quem financia a pesquisa vai mais ou menos poder dizer para onde ela vai. Bom, no entanto, o Estado não pode e não diz diretamente o tempo todo como é que se vai fazer a pesquisa. Por quê? Porque você tem uma tensão do Estado com a sociedade e a discussão que a mídia faz dessa mesma tensão. Então, não é uma coisa determinada, quer dizer, o Estado determina como se dá a produção científica, né? Quer dizer, ele é uma força nessa relação, mas ele tem uma tensão e, nessa medida, isso é controlado por essas outras forças que aí agem. E aí tem uma peça fundamental, né, que é o seguinte, quer dizer, essa política científica tem uma relação específica com o cientista, no sentido de que o cientista participa da produção dessa política, né, que é por isso que aquela seta é dupla ali também, mas, ao mesmo tempo, o cientista é fortemente afetado por essa política produzida, vamos dizer, pelo Estado, a sociedade e a mídia. Mas ele, enquanto tal, ou seja, ele, enquanto um lugar na sociedade, um protagonista da sociedade, ele também participa do processo de produção do conhecimento, né? Não mais como a sociedade enquanto tal, mas quanto um agente específico da sociedade para a produção de conhecimento. Então, a política científica é alguma coisa que resulta, vamos dizer, da vida acadêmica, né, da vida científica de modo geral, né, que afeta essa produção de política num certo embate com o Estado, com a sociedade e com a mídia. Isso vai levar à pesquisa científica e tecnológica e o processo de produção da circulação. E essa circulação nós temos que pensar, evidentemente, que ela pode ter uma circulação entre pares, que é essa circulação dos cientistas para os cientistas, né, que aparece nos periódicos especializados, que aparece em congressos, em livros, enfim, nessa produção específica, e depois ela circula através da divulgação científica, né, e tudo isso circula na sociedade. Bom, claro, isso é um pouco óbvio, mas o desenho que ali está é simplesmente para eu poder localizar, quer dizer, do que é que eu vou falar, né? Eu vou falar fundamentalmente do problema da divulgação, portanto, de algum elemento ligado ao processo de circulação. Mas esse processo de circulação, ele não é uma coisa, como eu disse no começo, que se acresce ao processo científico. Ele é algo que faz parte do processo científico. Por exemplo, é impossível imaginar que o desenvolvimento científico se faça sem que a ciência circule em periódicos científicos ou em instrumentos assemelhados. Por quê?
porque o conhecimento científico, para funcionar, ele depende de uma validação desta comunidade que produz ciência. E essa validação é feita através de uma circulação específica. Isso de um lado. E de outro lado, porque isso que se produz em algum momento é elemento fundamental para aquilo que se produzirá em outro momento, né? Então, nós não podemos pensar a produção de conhecimento sem a circulação do conhecimento. Bom, e é por causa disso que eu poderei fazer uma conclusão, no meu entender, a respeito do papel da mídia nesse conjunto. Bom, então, esse, vamos dizer, o desenho geral, e é dentro desse desenho geral que eu espero colocar a questão. Simplesmente como uma coisa também óbvia, mas só para localizar o espaço da questão, nós podemos ver que eu poderia mostrar rapidamente que a divulgação científica não é uma coisa só da mídia, né? Por exemplo, no mínimo, nós temos que pensar que a escola faz parte da divulgação científica, no mínimo isso, e que na mídia nós temos coisas, às vezes, muito diferentes, né? Você tem as editoras, a imprensa em geral, a mídia eletrônica, quer dizer, e hoje a divulgação científica, através de processos da internet, por exemplo, é uma coisa enorme. Esse não é o meu objeto aqui, né? Mas essa é uma questão importante, porque essa alta capacidade da internet de disponibilizar informação é uma questão no sentido de que é uma vantagem e um problema, né? Porque a informação, simplesmente como uma informação que você não sabe como validá-la, pode ser um problema, porque você pode estar comprando gato por lebre, né? Esse é um problema do excesso da informação que a mídia coloca. Mas isso é uma questão muito mais séria do que isso que eu acabei de falar. E como não é esse meu assunto, eu vou deixar isso de lado, né? É um assunto complicado, sério, importante, fundamental no processo social hoje, né? Então, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou voltar, por enquanto, nesse esquema para avançar um pouco nas questões que eu vou colocar aqui. Então, a primeira coisa, antes de chegar no processo da produção, da circulação do conhecimento e da divulgação científica, eu gostaria de colocar aqui algumas colocações, alguns aspectos dessa questão da política científica. Falar de política científica é falar de algum tipo de controle do que se deve ou não pesquisar. Então, essa é a questão. Quer dizer, se eu falo de política científica, eu estou... Supõe-se que ele vai voltar? Não. Bom, vamos continuando, né? Então, falar de política... Tudo bem, se não voltar, não vai ser um grande problema também, não. Então, falar de política científica é falar de um certo tipo de controle do que se deve ou não pesquisar, né? Eu posso dizer isso de uma maneira mais branda, mais mitigada, né? No fundo é o seguinte: falar de política científica pode ser dizer, bom, o que é necessário pesquisar, né? Não, eu posso dizer, ao invés de ser uma forma de controle, uma necessidade da sociedade, por exemplo. Então, falar de política científica é colocar em cena uma discussão sobre a independência da ciência e do cientista. Essa é uma questão importante, porque normalmente a comunidade científica preza de maneira extraordinária a independência das decisões do cientista. Quer dizer, eu quero fazer isso, eu faço isso, né? Pelo menos imaginariamente, a comunidade científica preza muito essa imagem da independência da escolha, né? Então, agora, essa questão é menos trivial do que isso, né? Só para colocar o problema, eu vou retomar aqui alguma coisa que eu disse em outro texto, que são algumas palavras, algumas passagens do livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Ele está fazendo uma história da ciência do século XX. Fundamentalmente, ele aborda a questão das ciências da vida, né? Das ciências biológicas, das ciências da vida. E, ao colocar essa questão,
ele diz o seguinte: ao contrário das trincheiras avançadas da ciência da vida, a principal fortaleza de pesquisa pura nas ciências pesadas pouco foi perturbado por francos atiradores, até tornar-se evidente, na década de 70, esse é o pedaço que me interessa, que não se podia divorciar a pesquisa das consequências sociais e das tecnologias que ela agora e quase imediatamente gerava. Então, ele está colocando o seguinte: não é possível, os cientistas se deram conta que ele não podia dissociar a pesquisa dele das consequências sociais da pesquisa. E aí ele diz, o que estava em causa agora não era a busca da verdade, mas a impossibilidade de separá-la, essa busca, de suas condições e consequências. Então, ele está dizendo, colocando a questão de que não é possível você pensar a ciência sem pensar as suas condições e sem pensar as suas consequências. Bom, claramente, essa ideia de que a posição do cientista não é uma posição de uma pessoa que decide sozinho o que ele quer da vida dele enquanto cientista. Né? Por quê? Porque esse processo está ligado a um conjunto de condições e de consequências. Né? Quer dizer, só dá para fazer se certas condições ali estão, e se você fizer certas coisas, isso tem consequências. Né? Tem consequências. Nós podemos pensar em consequências simples, do tipo, resultou que foi inventado um remédio para a doença X, já que o caso dele aqui era falar de ciências da vida. Tá bom, é uma consequência. Né? Mas as consequências podem ser variadas. Então, é preciso pensar nessa relação entre as condições e as consequências ligadas a esse processo. Então, passa a fazer parte da questão científica não só produzir conhecimento, mas saber que a produção de conhecimento não é inseparável daquilo que o tornou possível, nem do que passa a poder ocorrer ou ocorre como uma decorrência quase necessária. Ou seja, a produção de conhecimento está na história, tem história, né? Se dá na história. Nas condições históricas de hoje, põe-se para o próprio campo da ciência a questão de seus limites de modo claro. E aqui eu vou, mais uma vez, retomar alguns aspectos da posição do Hobsbawm. Ele diz o seguinte: como sabiam todos os cientistas, a pesquisa científica não era ilimitada e livre, quando nada, porque exigia recursos que eram limitados. A questão não era se alguém devia dizer aos pesquisadores o que fazer, mas quem impunha esses limites e orientações e por quais critérios. Então, no fundo, é essa a questão. Quer dizer, a questão não é há limites, é preciso pôr limite, existem limites? Existem. O problema é quem pode pôr o limite. Né? Quem é que diz, olha, é por aqui que nós vamos? É aquele problema, por isso que eu quero considerar que uma política científica deve se dar não por uma imposição do Estado, embora a presença do Estado seja uma força importante, mas como um debate que se dá entre a comunidade científica, o Estado, a comunidade científica, a sociedade da qual essa comunidade faz parte e a mídia, que também faz parte dessa sociedade. Então, um debate específico. A pergunta é por que a mídia está aí? Né? Eu podia pensar a sociedade, o cientista e o Estado. Não, porque a mídia participa, é um elemento fundamental no próprio processo de discussão das coisas em sociedade, hoje, pelo menos. Né? Então, essa é a questão. O problema não é se deve haver limites no sentido de quais são as condições no que isso vai dar. A questão é quem decide qual é o caminho, o que se pode fazer, o que se deve fazer, para formular de uma maneira positiva. Né? Então, é essa primeira parte ali daquele pequeno desenho que está ali no slide. Bom, agora, e essa questão, ele articula essa questão com um outro aspecto interessante, quando o Hobsbawm, quando ele se reporta à criação do Centro Nacional de Pesquisa Científica, o CNRS francês, que
que é o primeiro órgão de política científica criado no século XX, foi criado na década de 30, né? Que agora, depois de muito lutar, a direita francesa conseguiu acabar com o CNRS, né? Então, eles tinham um problema que o CNRS foi feito pelo grupo do Partido Comunista, eles lutaram muitos anos e o Sarkozy agora conseguiu acabar com o CNRS, né? Bom, capondo alguma coisa no lugar, né? Vamos ver o que vai ser, né? Então, ele diz o seguinte, é claro que o dinheiro continua lá, né? O problema é que, como é que ele vai ser gerido, o modo de gestão do dinheiro vai mudar, não é? Então, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando, é só um sentimento de perda. Então, o Hobsbawm diz o seguinte, na verdade, tornou-se cada vez mais óbvio, pelo menos para os cientistas, agora, que era necessário, não apenas, isso no ato de criação do CNRS, é isso que ele está dizendo, era necessário não apenas financiamento público, mas uma pesquisa organizada publicamente, né? Então, essa é uma questão muito importante, quer dizer, não se trata simplesmente de termos o financiamento para fazer, né? O Estado, portanto, é um financiamento público, mas é preciso organizar a pesquisa publicamente, ou seja, é preciso que se tenha visibilidade social do processo de organização da pesquisa. E aí um órgão, como o CNRS, por exemplo, vai dar essa visibilidade. É isso que estava ali naquele momento da criação do CNRS, que tem a importância que tem na produção de ciência na França, evidentemente. Bom, o sistema francês é diferente do brasileiro, o CNRS é um organismo de pesquisa paralelo à estrutura das universidades, né? Enfim, não vou explicar isso, quem conhece sabe isso. Bom, agora, colocada então essa questão, eu gostaria de pensar um pouco mais detidamente sobre exatamente aquela relação sociedade, mídia, Estado, e para ver o que é o problema da divulgação, como é que ela aparece, né? E que papel ela tem no processo de uma produção de política científica, né? Quer dizer, a divulgação, o que importa é simplesmente uma coisa que acontece no fim, ou isso afeta o próprio processo de política científica, portanto, o próprio processo de definir que caminhos a ciência deve ter. No meu entender, o modo como se possa fazer ou se faz divulgação científica pode afetar isso. Por quê? Porque a divulgação científica coloca a sociedade amplamente em contato com os resultados da ciência. Então, se a sociedade interfere, isso de alguma forma vai produzir elementos do modo de presença da sociedade na discussão da política científica, na discussão dos destinos, vamos dizer assim, da ciência. Bom, então eu vou passar por esse aspecto das políticas e pensar um pouco mais a relação do Estado, mídia e sociedade. Bom, isso que eu acabo de dizer sobre a política científica, né, sobre essa necessidade, para mim, do meu entender, coloca em pauta que a relação da produção científica e as políticas de Estado, de um lado, né, a mídia, a sociedade, de outro, né, isso leva a pensar no próprio processo como a sociedade se apresenta aí, né? Nós podemos ver, pela simples divisão que nós temos ali, que eu estou apresentando da sociedade, ela se apresenta dividida, porque de um lado eu tenho os cientistas, que são os pesquisadores, né? E de outro lado você tem o público da divulgação científica, você tem a mídia, né? Então, a sociedade se apresenta dividida, né, na relação com o Estado, segundo os papéis de cada um de seus segmentos. Se eu observo esse problema das políticas científicas, dos organismos de Estado, nós podemos ter as condições para pensar, do ponto de vista da produção de conhecimento,
qual é o processo pelo qual a ação do Estado faz parte, né, de definir o que é um pesquisador, de determinar as suas ações e assim por diante, né? Isso porque a ação do Estado, no meu entender, fundamentalmente, ela aparece nessa relação como uma ação normativa, né? Só como exemplo para mostrar isso, eu vou tomar um texto de um documento do Ministério da Ciência e Tecnologia de algum tempo atrás, até para não... A minha questão não é discutir se o ministro da Ciência e Tecnologia hoje é bom ou não é bom, coisa assim, né? Então, vou pegar um personagem que já passou, né? E num documento do Ministério de Ciência e Tecnologia, de uma década atrás, nós temos esse texto que está aí, né? Diz assim: o relato das atividades de ciência e tecnologia e de suas relações com as políticas públicas setoriais foi orientado por uma abordagem sistêmica segundo os âmbitos político, normativo, estratégico e operacional da Organização Federal de Ciência e Tecnologia, explorando as suas dimensões política, econômica, social, institucional e estratégica, além de conter uma leitura da dinâmica da geração e da apropriação econômica e social dos conhecimentos técnico-científicos. Muito bem. Se eu interpreto, né, esse documento, né, nós vamos ver que claramente o político aí está no domínio dessas políticas públicas, né, está claramente definido como normativo, inclusive por uma expressão direta, onde o político está determinado pelo normativo na expressão político-normativo. Então, o próprio texto enuncia isso, né? Segundo os âmbitos político, normativo, estratégico e operacional, né? Então, claramente, é uma formulação normativa, né? Agora, isso significa que a noção de político, nessa expressão política pública, do ponto de vista do Estado, o político aparece como norma, como uma diretiva, né? Faça isso, faça aquilo. Bom, isso também é razoavelmente óbvio, né? Pelo menos do meu ponto de vista é razoavelmente óbvio. Quer dizer, agora, a questão que para mim é importante é que, se nós nos deixamos tomar por esse sentido do político enquanto uma diretiva, enquanto uma normativa, nós perdemos, enquanto sociedade, enquanto cientistas, o sentido fundamental do que seja o político. Porque o político na sociedade, ela não é a norma que se dá para o corpo social funcionar, mas o político na sociedade é um litígio entre as normas que dividem o corpo social e o constituem e as posições desse corpo social relativamente a essa norma, né? De uma certa forma, toda vez que você tem uma norma, você estabelece, você cria um grupo dos que participam e um grupo dos que ficam fora. Qualquer divisão normativa faz isso, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo caro à sociedade científica, as grandes universidades, que a organização de um corpo de cientistas, de professores, por exemplo, se dá por uma certa hierarquia determinada por um certo conjunto de títulos e assim por diante. E tem uma definição que diz o seguinte: pode ser professor da Universidade X aquele que tiver doutorado e passar num concurso público. Bom, isso é um princípio normativo, né? Bom, essa norma, ela faz o quê? Ela produz uma inclusão e uma exclusão. Você não pode produzir uma organização do mundo a não ser... É inevitável pelas contingências que os processos de inclusão de um conjunto definam a exclusão de alguém. Eu estou dizendo isso num lugar razoavelmente tranquilo, porque esse processo você pode construir, né, a partir
de uma comunidade. A comunidade, historicamente, constrói essa divisão e vai trabalhar em relação a ela. E vai discutir esses direitos. Então, o político aí é exatamente uma tensão na discussão desses direitos. Não é simplesmente a norma que estabelece, você pode X, você pode Y. Porque senão nós caímos numa concepção platônica do político, que é assim, cada um tem o seu lugar, pronto. E o que ao Estado cabe é cobrar que aquele que está no lugar faça o que o lugar lhe determina. Então, aí se você nasceu filho de ferreiro, você vai ser ferreiro. E assim por diante, né? O limite extremo disso é uma sociedade de castas, por exemplo, né? Bom, então o político não pode se reduzir a esse normativo. Então, se o Estado aparece na relação da política pública como a voz da norma, né, nós temos que pensar que nessa relação toda a atenção do cientista, a sociedade e a mídia tem que funcionar tensionadamente, né, litigiosamente com essa norma. Isso não significa reduzir isso a essa conversa, eu não recebi tanto. Não se trata disso. Não se trata ainda de você dizer quanto cada um vai levar. Se trata simplesmente de dizer o que a nossa sociedade precisa fazer com a ciência, que caminhos ela tem que tomar, o que ela deve pesquisar. É melhor pesquisar sobre dengue, ou sobre AIDS, ou sobre qualquer coisa. É isso que a nossa sociedade... É isso que é produzir a política pública. Aí depois você tem os órgãos de gestão dessa política, onde você tem o financiamento da pesquisa segundo essa política, né? Então, esse aspecto é importante, né? Quer dizer, se o Estado é claramente essa voz, o Rancière chamaria isso de a polícia, no sentido, ele traz por exemplo, em francês, polícia em francês muitas vezes significa só regulação, não é? A palavra polícia em português tem uma força estritamente de força policial, o sentido é de força policial, né? Em francês e inglês você tem outros sentidos em torno da palavra polícia. O Rancière vai dizer que esse lado normativo é a polícia, o Estado exerce a polícia. E a política, o corpo social, tensiona essa relação, né? Através de um litígio permanente que ele chama de um dissenso constitutivo da relação, né? Bom, então, esse aspecto eu acho que é importante nessa caracterização. Agora, eu vou tentar passar com essas colocações para o ponto da divulgação científica. Exatamente para me perguntar, para tentar encaminhar um pouco uma resposta para a pergunta, quer dizer, o que a divulgação científica tem a ver com a produção de política científica? Ou com uma certa concepção de ciência, uma certa concepção de conhecimento, né? Isso, e o fato de que hoje a divulgação científica e o conhecimento científico está disponível em rede, né? Quer dizer, esse fato de que a nossa sociedade funciona fortemente afetado pela organização em rede, né? Quer dizer, informação custa muito barato hoje, né? Então, isso favorece ao funcionamento da sociedade através da rede, né? Esse fato dá um peso forte ao problema da divulgação, né? Então, não é uma coisa lateral. Então, eu vou tentar refletir um pouco sobre esses aspectos. Aqui também, se nós pegarmos, eu também não vou me deter em coisas atuais, mas vamos supor, eu pego hoje, no fim de semana passado, domingo, um jornal, um caderno que tem partes de divulgação científica. Então, vamos supor, o Mais, da Folha de São Paulo. Então, você vai encontrar, o que você vai encontrar ali? Então, agora eu estou no lugar da divulgação, né? Depois eu vou ver como é que isso, um certo funcionamento da mídia na divulgação. Então, quando ela indica que alguma coisa é ciência,
você vai olhar que assuntos você encontra ali. Pode ser no de domingo passado, no de domingo que vem, no de domingo de 15 dias atrás, há 2 meses atrás. Você vai encontrar, onde tiver ciência, você vai encontrar física, arqueologia, biologia, ciências da vida, né? Você vai encontrar ciências exatas e tecnologia, e resultados tecnológicos. Aonde você vai encontrar, por exemplo, um texto antropológico? Aí já não é mais onde está indicado como ciência. Já são nos artigos gerais do caderno. Então, você tem um corte interessante aí, quer dizer, no modo como a própria organização do dispositivo da mídia sobre o conhecimento escande o campo da ciência. Eu vou tomar, num projeto anterior, inclusive que a Cláudia fez referência a ele aqui, né? Por exemplo, eu vou dar como, num certo dia, né? Era mais ou menos isso. Em julho de 98, por exemplo, é mais ou menos como está hoje ainda. Tinha artigos que tratavam de arqueologia, um ranking de ciência para avaliar o domínio da física a partir das citações dos autores, matéria da vacina, de uma vacina, depois a produção de um CD a partir de hieróglifos, a discussão da física sobre o fechamento ou não do universo, né? Isso era a parte de ciência. Ao lado disso, vinham assuntos, notas sobre arqueologia, medicina, né? Notas sobre um livro sobre inteligência, a partir de uma abordagem cognitivista, né? Uma agenda que informava a realização de um encontro, coisas assim. E algumas notícias, questões de agressão ao meio ambiente, meteorologia e tal. Então, o que nós... Claramente, essa divisão é exatamente essa que nós encontramos hoje. Ela permanece, quer dizer, é uma divisão que vem de algum tempo, né? Então, essa divisão mostra que, de um lado, nós temos uma certa concepção, ela não é definida, ela é praticada. Nós temos uma certa prática do processo de divulgação científica na grande imprensa, que divide o domínio da ciência entre a ciência e outras coisas, outros conhecimentos. Ou, no fundo, são críticas sociais, quer dizer, posição de crítica. Eu faço um artigo de antropologia, não aparece como ciência, aparece como artigo de opinião do cientista. É como se a antropologia ou sociologia fosse só opinião do cientista. Mesmo que seja um artigo que ele está lá descrevendo uma relação social, não, ele acha assim, né? Então, essa expansão da ciência, ela é interessante de observar, porque se nós observarmos, essa que é a questão interessante, se nós entramos nos órgãos de financiamento de pesquisa, nós vamos encontrar absolutamente o espelho disso. Quer dizer, se você entra no CNPq, vamos observar, bom, tem lá o edital universal. Bom, tá bom, isso é um edital universal. Dá lá um dinheirinho tal para todo mundo, quem ganhou. Aí você pega, bom, agora quais são as linhas de financiamento do CNPq, da FINEP, seja lá, de um órgão desse ou da FAPESP, em que é aportado um recurso substancialmente importante e que é dito aos cientistas, olha, se você quiser pesquisar sobre isso, tem tanto aqui para vocês disputarem. Então, quais são os assuntos que aparecem? Eu poderia pegar aqui e citar, não vou fazer isso, que eu não quero, não estou aqui falando do diretor científico da FAPESP, não estou falando do presidente do CNPq, nem do presidente da CAPES ou da FINEP. Estou falando sobre uma questão de política científica, tá certo? Então, se nós observarmos o que qualquer um desses órgãos, no limite, vai nos apresentar, que esses programas especiais, de modo geral, eles são
no domínio das ciências da vida, das tecnologias. Hoje, quase que o peso disso. Então, genoma, vai lá olhar quanto tem de dinheiro para genoma. Disponibilizado por antecedência. Ou pesquisa de petróleo. Tecnologia para petróleo de águas profundas, do pré-sal. É muito dinheiro. Pergunta o pessoal do CEPETRA. Tem alguém do CEPETRA aqui que pode falar quanto tem lá? Bom, não, eu não estou contra eles, não. Eles têm que pegar mesmo. Eles sabem fazer esse negócio. Eles sabem dizer, eles sabem procurar e fazer. Porque o problema é que tem lá, tem, que tem jeito de tirar, tem. O problema é que é muito caro tirar. Então, eles pagam para alguém ensinar a tirar a custo barato. Tá certo. Então, a Petrobras põe dinheiro nisso. Então, se você esperar, é assim. Então, você aí para as ciências da vida, para as tecnologias, para as ciências exatas até um tanto tal, isso é um volume de recursos bastante alto. E ele é disponibilizado por programas especiais. As ciências humanas, de modo geral, esse domínio das ciências humanas, das artes e tal, você não tem essas dotações. De vez em quando o CNPq passou a fazer exatamente, e aí veio o problema do político, por uma insistência da comunidade científica em que as ciências humanas estavam marginais nesse processo, nós temos visto que o CNPq, de algum tempo para cá, começa a fazer alguns editais específicos para o domínio de ciências humanas. Eu não estou dizendo se deve ou não deve ter edital específico, não é esse o meu problema. A questão é, como é que aquela divisão que a mídia apresenta, na grande mídia, apresenta no seu modo de dizer o que é, de praticar, né, isto é ciência, isto não é ciência, espelha, de uma certa forma, essa mesma divisão que os organismos de Estado desenvolvem. Agora, o que eu acho mais interessante é que, se nós nos debruçarmos sobre a própria história da ciência, nós vamos encontrar essa expansão também produzida no domínio da ciência. De uma certa forma, a comunidade científica formula assim, nós todos sabemos. Quer dizer, toda a discussão das ciências humanas se dá a partir vamos dizer, de meados do século XIX em diante. Quer dizer, que as ciências humanas começam a se constituir e há toda uma discussão em torno de como elas se constituem, quais são elas e se elas são ou não são ciência. E essa discussão permanece até hoje. E é um debate pesado porque, de uma certa forma, todo o grupo, né, todo esse domínio das ciências exatas, ciências da vida e das tecnologias, de uma certa forma, não querem aceitar nesse debate o lugar das ciências humanas, porque, de uma certa forma, e principalmente da filosofia, porque eles sentem que, se estas ciências têm o lugar que têm, elas passam a poder dizer a eles o que eles devem fazer. Né? Porque as ciências humanas teriam uma capacidade de produzir uma reflexão sobre a própria questão das políticas. Então, o debate é bastante complicado. Quer dizer, eu poderia lembrar, não vou me deter nisso aqui, porque eu acho que seria... o meu tempo já está também chegando ao final, não seria o objeto dessa coisa. Por exemplo, algumas discussões importantes em torno disso. Poderia lembrar o caso do Foucault, no A Palavra e as Coisas, por exemplo, né? Ou na Arqueologia do Saber, onde ele faz, né, essa discussão, né, dessa divisão do domínio, do lugar das ciências humanas, né, nesse conceito geral das relações com as ciências. Bom, então, nós temos a mídia, o Estado e a própria comunidade científica num debate que, de uma certa forma, estas coisas se recobrem e se reforçam. Então, o papel da mídia, ao divulgar assim, o que ela acaba fazendo? Ela acaba consolidando a ideia de que ciência é só hoje, por exemplo. Vamos levar ao extremo, só fazer uma caricatura para facilitar o raciocínio. Hoje, o alto índice de apresentação de resultados das ciências da vida pela mídia acaba significando
no corpo social que a ciência é esse domínio das ciências da vida. E o resto não tem importância. Então, isso produz um movimento na sociedade nessa direção. E não é que ele é automático nem determinado, né? Não é uma coisa mecânica, mas a sociedade vai se movimentar informada por essa posição da mídia, pelo peso que ela tem. Então, a ciência é a ciência da vida. As outras coisas, não, as outras coisas não têm muita importância, né? Então, o processo de divulgação científico é extremamente significativo por conta disso. E aí eu queria colocar uma questão, queria lembrar uma conclusão a que eu cheguei dentro dessas discussões, a respeito do modo como a mídia trata aquilo que ela divulga como ciência. Que sentido ela acaba produzindo aí, né? Eu poderia, fundamentalmente, dizer que quando a mídia fala de um assunto, né, ela diz, bom, o cientista X fez o sequenciamento genômico de tal coisa, por exemplo, né? Pode ser várias coisas. Eu estou dizendo esse exemplo porque ele é um exemplo muito comum hoje. Vira e mexe, alguém sequenciou o genoma de alguma coisa, né? Isso tem lá uma certa importância por várias razões. Bom, e muitas vezes vem lá, bom, e tal descoberta abre a possibilidade de fazer uma vacina para não sei o quê, de fazer um tratamento não sei como, de poder fazer as pessoas que têm dificuldades de tal tipo, porque teve uma lesão de não sei como, vir a fazer não sei o quê, não sei quando. Enfim, são várias coisas que vêm a partir disso. Bom, aí se nós observarmos, quer dizer, toda a discussão, por exemplo, que a sociedade teve, né, o que resultou nesse processo em torno do problema de uso de células-tronco, embrionárias ou não, tudo isso está absolutamente ligado ao fato de que a imprensa maximiza a veiculação dessas coisas. Eu não estou dizendo que está errado nem está certo, eu só estou analisando esse processo. Agora, nesse processo, afora essas discussões específicas, por exemplo, no momento que estava discutindo se o Congresso, se o Superior Tribunal Federal deveria dizer que era inconstitucional ou não tal lei que permitia usar células embrionárias, células-tronco embrionárias, isso é uma discussão que aí a mídia funciona nesse espaço de uma maneira muito particular. Não estou falando deste momento, estou falando do momento que ela noticia a descoberta, que é o cotidiano dela, né? Toda semana tem e tal. Nessa situação, uma coisa importante que eu considero é que a mídia, ao noticiar, ela transforma em notícia algo que é um processo. Porque a descoberta científica, ela se dá num processo e, portanto, num tempo, tem uma temporalidade, muitas vezes, longa. Quando a mídia noticia, ela simplesmente dá algo que é um acontecimento no decorrer desse processo e desse tempo, como sendo a notícia. Bom, ao fazer isso, a mídia, né, ao eleger o acontecimento como um fato do presente, ela produz uma notícia que obscurece o processo. E obscurece em dois sentidos. Obscurece no sentido de que tem uma história e obscurece o sentido de que tem um futuro. Né? Essa é a questão complicada do processo. Por quê? Esse tratamento da notícia, do acontecimento de um presente, visto como digno de atenção especial, né, que dirige o corpo social na direção, né, de preferir isto ou preferir aquilo, ou de esperar isto ou esperar aquilo, de ter esperanças, por exemplo, já que nós estamos no domínio da ciência da vida, de cura ou não. Então, esse tratamento, quer dizer, essa redução
da temporalidade da ciência ao presente da notícia, né, produz um efeito extremamente complicado, porque, ao transformar em notícia, retira do processo científico aquilo que é próprio do processo científico, que é a parcimônia, a investigação, a construção de hipóteses, a demorada construção de hipóteses, a metodologia. Não interessa que método, não. Só descobriu X, pronto. Talvez daqui 10 anos possa haver uma vacina, pronto, acabou. Né? Um pouco caricatamente é isso. Então, e veja, esse modo de reduzir o processo científico, a história, a temporalidade do processo científico, a um presente de uma notícia, né, a mídia produz, no meu entender, uma distorção no modo como a sociedade pode discutir, possa se engajar na discussão das políticas públicas e das políticas científicas. Porque fica só assim, não, ciência é uma coisa que vai me dar um remédio, que vai me ajudar a fazer não sei o quê, ou que vai fazer esse aparelho, que vai fazer esse automóvel melhor do que ele é, coisas assim. Né? Então, isto está absolutamente ligado e articulado a um certo utilitarismo, né, que afeta fortemente a ciência de volta, né, e que a sociedade começa a demandar do cientista uma ciência utilitarista. Né? Então, isso que se dá no processo de divulgação científica, eu acho uma questão que nós temos que discutir. Agora, eu não sou salvacionista, não sou salvacionista. Até porque eu acho que o mundo não tem salvação, não é esse negócio. Entendeu? Você não tem que salvar nada. Né? Tem história, a história anda, tem um processo histórico. Então, o que nós podemos fazer é fazer uma reflexão e uma crítica do processo histórico para a gente poder tentar escolher, olha, por onde nós queremos ir, de que modo nós podemos construir um caminho a partir disso que nós temos aqui. Então, a questão é essa. Então, por isso eu acho que nós temos que, a divulgação científica tem um peso muito forte na sociedade hoje, porque tem uma presença massiva na sociedade, a imprensa cada vez dá mais lugar para isso, e os mecanismos eletrônicos dão lugar para isso com extrema facilidade. Né? Então, como isso produz esse efeito, quer dizer, esse apagamento do processo histórico da produção de conhecimento, eu acho que nós temos que discutir, ao discutir a divulgação científica, como é que nós podemos afetar esse processo de divulgação científica como processo de discutir com a sociedade a ciência e de fazer com que a sociedade possa participar da discussão do que a ciência deve ser mais bem informada. Ou seja, é preciso que a divulgação científica não se reduza a dar notícias sobre a ciência, né? Mas a produzir espaços em que efetivamente a gente possa discutir aquilo que se faz, os resultados, e portanto esses resultados precisam ser sabidos, evidentemente. Inclusive, a imprensa pode começar a dizer quanto é que gastou, da onde veio o dinheiro, tudo isso pode ser posto lá. Né? É claro que aí pode ficar com medo, não, mas aí vai dizer que entrou 10 milhões e o resultado foi pequeno. Não, a questão não é saber se 10 milhões o resultado é pequeno, a questão é saber se o resultado a que se chegou está razoável com os 10 milhões no sentido do próprio processo em que se gastou os 10 milhões. Às vezes gastou, depois no finalzinho a pessoa, isso, tá bom, era isso que dava. Dá para ver que era assim mesmo? Tá bom, então tá certo. Então, não é uma questão, senão vira caça às bruxas. O cara ganhou 10 milhões, ele tem que ter um resultado enorme. Não necessariamente. A discussão, ou seja, tem que tirar desse lugar do espetáculo da notícia, né, para dizer, tem um processo, ele demora. Às vezes ele vem rápido, às vezes ele não vem. Né? E isso custa dinheiro. O tempo disso custa dinheiro. Né? Então, eu acho que a questão da divulgação científica, eu gostaria de colocar esse aspecto. Quer dizer, então, o que eu diria? Voltando ao começo, veja, a divulgação científica não é uma coisa que se dá simplesmente depois para dizer para as pessoas, teve isso, teve aquilo. Não. O modo como essa divulgação se dá afeta, pelo próprio processo que se dá no corpo social,
todo o modo de pensar a política científica. Nós podemos até dizer que está articulado a ele, porque os próprios cientistas têm um debate em torno se ciência humana é ou não é ciência. Tudo bem, podemos dizer isso. Mas a sociedade, com a divulgação científica, não recebe essa discussão do cientista como uma discussão epistemológica, não. A sociedade como um todo recebe essa discussão epistemológica do cientista como uma discussão estritamente utilitária. Por quê? Porque você tira toda a mediação que há entre aquela discussão epistemológica e a notícia do dia, né? Quer dizer, o fato do espetáculo do presente, né? Então, eu acho que essa é uma questão que é importante pensar, quer dizer, formar pessoas que se envolvam de uma maneira consistente e mais consequente com o próprio processo da ciência na divulgação é alguma coisa, no meu entender, dado o lugar que a ciência tem na sociedade hoje, extremamente importante. Bom, eu não sei se eu consegui dizer coisas que não sejam só aquelas que todo mundo já pensava, né? Mas eu espero que isso possa contribuir com alguma coisa para a discussão de hoje. Eu agradeço muito e fico à disposição. Muito obrigado. Eu passo imediatamente a palavra ao público. A gente ainda tem um tempinho para o debate. Bom dia. Professor, nessa discussão, né, nessa apresentação que o senhor fez aí, o senhor dizendo que a divulgação científica muitas vezes se concentra no aspecto utilitário da ciência. O senhor não acha que uma parte disso está no fato de que os próprios órgãos governamentais misturaram ciência com tecnologia? Porque tecnologia, na minha opinião, é aquela coisa que depois de um certo tempo de vida a gente não passa de um cabedal de referências, né? O Galbraith define tecnologia como o uso do conhecimento científico na solução de problemas práticos. O senhor não acha que quando a ciência é orientada apenas para resolver problemas práticos, isso acaba refletindo nisso que o senhor falou, de que a ciência passa a ser vista só como resolução de problemas práticos? E isso se contrapõe à ideia do Langmuir, que o Langmuir dizia que o trabalho do cientista não consiste em buscar um resultado, mas em trabalhar de determinada maneira que, no final, alcança um resultado. Quer dizer, não se pode fixar, por exemplo, para a ciência o objetivo de produzir uma vacina, mas sim o de estabelecer um método de trabalho do qual possa ser que resulte uma vacina. O senhor não acha que essa mistura de ciência com tecnologia é responsável um pouco pela noção distorcida que as pessoas têm de ciência? Olha, eu acho complicado esse assunto. É claro, se eu respondesse assim diretamente, eu diria não. Evidentemente que essa noção que as pessoas têm de que a ciência é uma coisa útil tem a ver com isso? Tem. Isso sim, eu acho que tem a ver. Acho que a imprensa opera muito nesse espaço também. O Estado pode operar muito, em muitos casos também assim. Agora, eu acho que a questão é um pouco mais complicada, porque eu não vejo como, hoje, né, nas condições atuais da história e da questão de produção de conhecimento no mundo hoje, eu possa pensar que a ciência é uma coisa pura e depois de ter uma tecnologia separada. Eu acho impossível pensar isso dessa maneira hoje. Entendeu? Eu não estou dizendo que uma coisa é a outra, mas que essas duas coisas hoje andam juntas. Essa é a questão fundamental. E ser bom e ser mal, não sei. A única coisa que eu poderia dizer é o seguinte: se a gente observar o desenvolvimento dos modos de produção de conhecimento, nós vamos sempre ver o seguinte: sempre a produção de conhecimento se articulou com alguma tecnologia.
ou porque resultou nela, ou porque a utilizou para produzir conhecimento. Quer dizer, não é possível você produzir conhecimento sem um certo nível de desenvolvimento tecnológico. É engraçado isso. A ciência produz um desenvolvimento tecnológico, mas sem um certo desenvolvimento tecnológico, você não produz ciência. Por exemplo, o Galileu só pode fazer o que fez porque ele arrumou uma maquininha para olhar. Então, é uma tecnologia que tirou ela da ótica, isso aí os físicos sabem explicar melhor que eu, evidentemente. Mas ele arrumou lá uma maquininha para olhar, né? Hoje tem telescópios no seu teto, então vão consertar um agora, mandaram uma nave espacial para consertar um que está no ar. Então, essa maquininha foi decisiva para o Galileu fazer o que ele fez. Acho que foi decisiva, né? Não é isso, não é na minha área. Então, veja, não tem jeito de você pensar certas coisas da ciência sem uma tecnologia que a acompanha. Nas ciências humanas, eu vou dar um exemplo da minha área. Porque aí pensa, não, mas as ciências humanas não tem tecnologia. É engano. As ciências humanas têm tecnologia, no meu entender, o tempo todo. Vou dar 2 exemplos da minha área de trabalho. Os dicionários e as gramáticas. São tecnologias. Quer dizer, o dicionário o que é? Você tem lá as palavras, elas têm sentido, aí você arruma um jeito de falar assim, ó, você quer procurar um sentido rápido? Olha aqui. Eu te dou a tecnologia, eu ponho uma atrás da outra por uma certa ordem. Então você pode procurar. Quer dizer, a ciência de dizer qual é o sentido de uma palavra, que é a lexicologia, é uma coisa. Agora, um dicionário é um produto que usa essa ciência, mas que organiza segundo uma técnica. Então, o dicionário é uma ferramenta. Eu diria, como diz um filósofo da linguagem da nossa área, é uma extensão da nossa memória. Né? Eu não sei todas as palavras da língua portuguesa, mas se eu precisar, eu sei. Eu vou ao dicionário. Então, é uma extensão da minha memória. Isso é tecnologia. Então, eu acho que é verdade que... Agora, isso pode resultar no quê? Eu acho que talvez a questão que você está colocando é mais o seguinte, é que você sobredetermina a ciência pela tecnologia. Aí você, de uma certa forma, reduz a ciência à tecnologia. Ao fazer isso, você produz esse sentido estritamente utilitário da ciência. Agora, no entanto, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não acho que existe essa coisa da ciência pura, no sentido seguinte, eu pesquiso por amor à verdade. Não acho isso. Eu pesquiso porque eu estou envolvido nisso, porque eu estou numa instituição em que eu faço isso. Tem várias coisas que me fazem pesquisar. Porque eu tenho algumas perguntas, porque eu tenho alguns interesses, né? E por isso que eu coloquei aquelas questões a partir do Hobsbawm. Aquelas questões podem ser postas de diversos lugares, ou da sociologia, ou de não sei o quê. Eu preferi o Hobsbawm por conta da vinculação materialista do pensamento dele, né? Então, que é aquela coisa, não dá... No fundo, ele diz o seguinte, os cientistas já se deram conta de que o que eles fazem tem a ver com suas causas e consequências. Ou seja, tem uma história. Você entendeu? Então, eu acho que disso aí, a questão fundamental é se... E o noticiário da mídia, e muitas vezes, muitas políticas públicas, sobredeterminam a ciência pela tecnologia. Aí eu acho que isso é um problema. E esse é um lugar que nós temos que discutir ali naquele lugar. Como é que se forma aquela política científica? Eu acho que aí cabe à comunidade dos cientistas fazer essa discussão. A nossa questão, enquanto comunidade científica, é que nós não somos homogêneos. Nós temos dissensões internas. Tá certo? E os biólogos são muito mais fortes do que a minha comunidade de linguistas. Entendeu? Por exemplo, né? Estão várias comunidades internas. Então, nós temos uma política interna no grupo e nós temos que saber como é que nós vamos, a partir das nossas dissensões, e com elas, porque nós não vamos resolvê-las, e não devemos resolvê-las, no sentido de aplainar, como é que nós vamos à discussão em cima, por exemplo, para dizer, olha, eu não quero uma ciência utilitária, só que se eu formular isso ao modo antigo, eu já perdi a batalha.
né? Porque eu estarei falando em amor à verdade, que é uma frase ruim, né? Então, eu acho que é uma discussão extremamente importante. Por isso que se a sociedade, através da divulgação científica, se a gente conseguisse fazê-las mais partícipe de uma real discussão, a gente teria mais elementos para voltar para essa luta, para essa discussão de por onde vamos, né? Claro que nós continuamos indo, essa é outra coisa, né? A gente continua indo, porque né, a história não é uma coisa que para, né? A gente continua indo. Samuel. Eduardo, você comentou que a mídia, né, no caso, quando coloca uma notícia de ciência, ela não valoriza o processo, ela basicamente cristaliza algum tipo de resultado. E eu acho que mais do que isso, eventualmente ela ela troca as hipóteses como sendo alguns resultados. E vou dar só um exemplo, e depois você faz um comentário. Surgiu a notícia era o seguinte: a masturbação causa câncer de próstata. E aí, essa era a manchete da notícia. A gente foi ler, era um trabalho a origem da notícia era um trabalho de estatística que envolvia muitos anos de observações e muita gente, e isso estava sendo colocado como uma hipótese. E o que foi passado foi basicamente como o resultado, sendo que a hipótese não estava sendo de maneira alguma confirmada. Realmente estava tudo sendo em debate. Então, esse tipo de cristalização de todo um processo, de fato, é muito ruim. E acho que aí é o papel dos cientistas em aprimorar o seu procedimento de se expressar e usar bem a linguagem para que essas coisas não aconteçam com tanta frequência. Vai acontecer de vez em quando, mas não acontece com tanta frequência, que no processo de produzir conhecimento, né, a ciência, existem tantos caminhos que os cientistas tomam e que volta e meia a mídia vai lá e cristaliza aquele momento como sendo o grande resultado, por alguma razão, às vezes até porque chama atenção, como foi esse exemplo. Então, você poderia elaborar um pouquinho mais sobre esse papel, o nosso papel como cientistas em aprimorar a nossa capacidade de transmissão do que nós fazemos, para evitar o mais possível essas cristalizações, ou então passar informações incompletas. Mas isso digamos, é uma parte difícil para a gente, né? Olha, sem dúvida, mas é só um comentário curioso. Você veja, quer dizer, de tal forma a temporalidade da produção de conhecimento está apagada, que aquilo que é o ponto de partida é dado como ponto de chegada. É um negócio, é o extremo desse apagamento do tempo do processo, né? É extraordinário esse exemplo. Agora, eu acho que, de fato, acho que a comunidade científica precisa... nós não estamos mais numa época em que o cientista é uma pessoa... A comunidade científica é uma comunidade que vivia mais ou menos isolada, produzia seus resultados por razões X ou Y e tal, né? A comunidade científica hoje ela tem o modo de relação dela com a sociedade é completamente diferente. Até aquela coisa, quer dizer, vai crescendo a ideia que não só, primeiro, fazer pesquisa, depois, é preciso que haja recurso público, senão a pesquisa para de andar, porque ela começa a crescer, precisa de mais recurso. 3, então, não só vamos pôr recurso público, mas vamos organizar publicamente. Né? Então, e o cientista, ele está nesse processo, que é um processo completamente diferente. Isso, eu acho que você tem toda a razão, leva a uma posição seguinte: a comunidade de cientistas, seja de cientistas humanos, exatos, biológicos, seja qual for, precisa efetivamente se dispor a conversar mais sobre os seus resultados.
E quando eu digo isso, eu não estou dizendo todas as pessoas, porque isso não é assim, todo mundo vai fazer. Não. Mas a comunidade, no seu todo, tem que ter, no mínimo, um conjunto expressivo de pessoas que converse com a comunidade, e muito fortemente através da mídia, e que aprenda a conversar com a mídia. Aprender a conversar com a mídia é uma coisa curiosa, porque tem uma coisa que a mídia, muitas vezes, tem o seguinte, tem uma coisa que é pauta. E a gente sabe, quando o jornalista chega para te perguntar uma coisa, você fala, ele quer tal resposta. Acabou. É aquilo que ele quer. Então, ele veio pautado. O editor falou para ele, olha, vai lá fazer X. Ele vem e ele quer X. Se você começa a mostrar para ele que não tem X, a conversa fica muito complicada. Muito complicada. Porque ele quer X, ele quer te pegar de algum modo. Aí depois ele edita aquilo que você falou de uma maneira terrível. Né? Eu, com frequência, não leio as minhas entrevistas, porque eu não quero me desagradar. Né? Então, deixa. Né? Mas acho que talvez eu não devesse fazer isso. Você precisa ler, depois falar para o cara, oh, cara, mas não é assim. E a outra coisa é como é que a gente tem que produzir um acesso às editorias. Porque esse processo de pautar, o jornalista, ele funciona pautado. Quer dizer, o grosso do jornalismo é pauta. Né? Depois você tem aqueles caras que tem lá a coluna que ele assina, ele escreve o que ele quer, assina embaixo. Né? O Rui Castro, se quer falar da Carmen Miranda na página 2 da Folha, ele vai lá e faz um artigo sobre a Carmen Miranda e acabou. Ninguém tira o artigo dele de lá, ele quer falar sobre a Carmen Miranda. Então, isso é uma coisa. Mas o resto, o grosso do jornalismo não é assim. Então, é pautado. E a pauta de ciência está ligada no quê? Numa certa ignorância da mídia sobre os processos. Né? Então, e aí eu acho que você tem razão. Cabe a nós achar uma forma de conversar com esses lugares. Um dos caminhos é você formar jornalistas adequadamente para isso. É o que a Unicamp está tentando fazer, ajudar nessa formação. Mas outros caminhos é você desenvolver um diálogo, né, que a gente se dispõe a estar no diálogo e a poder ter um caminho de crítica. Por exemplo, saiu lá a matéria, a imprensa seja capaz de receber de você uma explicação. Fala, olha, não foi assim, cara, não é isso. Vocês inverteram o processo da pesquisa, vocês deram como resultado aquilo que era o começo. Estatística, todo mundo faz assim, põe lá a hipótese, conta, e depois fala, confirmei, não confirmei, é normal isso. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Nós temos que nos dispor a isso, nós temos que achar os caminhos para isso. A parte de formação é importante, mas nós temos que ter caminhos que afetem isso que a gente chama, assim, meio genericamente, da empresa jornalística. Né? Como é que a gente afeta esse lugar? Mas eu acho que nós temos que nos empenhar nisso. Você tem razão. Em função... Agora começa a surgir. Não, tá bom. Uma pergunta rapidinha e aí a gente fecha, não vai atrasar a mesa redonda, tá? Bom, eu vou ser bem breve, professor Eduardo. Concordo plenamente essa questão da necessidade do cientista estar mais próximo da editoria de ciência. Mas será que, para isso, não precisaria também que, na valorização da produção do conhecimento do cientista, em vez das agências de fomento privilegiarem, naquele seu gráfico lá, só trabalhos em periódicos especializados, que deveria se dar algum valor também à divulgação do conhecimento, seja na forma de eventos científicos, seja divulgação científica para o público? Perguntar isso. Digamos que sim, né? Digamos que sim. Isso é uma questão complicada. Veja bem, eu diria que sim, no sentido de que é preciso dizer que a comunidade científica precisa dar atenção à divulgação. Para você dizer isso, você tem que valorar isso de alguma maneira, evidentemente. Agora, existe uma coisa que é, o que é o específico? Né?
O que é o específico da comunidade científica é que ela produz conhecimento e faz circular. Então, se eu posso dar importância àquilo, eu não posso fazer com aquilo venha em detrimento daquilo que eu botei ali, periódico especializado. Porque o periódico especializado, isso é configurado de maneiras diferentes. Por exemplo, para um físico é uma coisa, para um matemático é uma coisa, para alguém da sociologia, da literatura é outra coisa. Quer dizer, os cientistas não dão o mesmo valor para aquilo. Por exemplo, para a área da crítica literária, é mais importante para eles publicar livro do que publicar em periódico especializado, por exemplo, né? Então, eu acho que nós podemos achar uma forma de valorar o trabalho de divulgação, mas eu vou dizer diretamente, eu não acho que isso tenha que ter mais peso, isso pode ter algum peso, claramente formulado. Quer dizer, não pode ficar no resíduo, porque hoje fica no resíduo. Você pega um relatório da CAPES, todo mundo aqui que sabe o que é um relatório, um data CAPES, fica no resíduo, a divulgação científica, né? Eu não acho que deve ficar no resíduo, mas ela tem que ter um peso que não é exatamente aquele que diz respeito à circulação do conhecimento entre pares. É a minha opinião. Tá? Obrigada a todos. Eu passo imediatamente a palavra ao público. A gente ainda tem um tempinho para o debate. Bom dia. Professor, nessa discussão, nessa apresentação que o senhor fez aí, o senhor dizendo que a divulgação científica muitas vezes se concentra no aspecto utilitário da ciência. O senhor não acha que uma parte disso está no fato de que os próprios órgãos governamentais misturaram ciência com tecnologia? Porque tecnologia, na minha opinião, é aquela coisa que depois de um certo tempo de vida a gente não passa de um cabedal de referências, né? O Galbraith define tecnologia como o uso do conhecimento científico na solução de problemas práticos. O senhor não acha que quando a ciência é orientada apenas para resolver problemas práticos, isso acaba refletindo nisso que o senhor falou, de que a ciência passa a ser vista só como resolução de problemas práticos? Isso se contrapõe à ideia do Langmuir, que o Langmuir dizia que o trabalho do cientista não consiste em buscar um resultado, mas em trabalhar de determinada maneira que no final alcança um resultado. Quer dizer, não se pode fixar, por exemplo, para a ciência o objetivo de produzir uma vacina, mas sim o de estabelecer um método de trabalho do qual possa ser que resulte uma vacina. O senhor não acha que essa mistura de ciência com tecnologia é responsável um pouco pela noção distorcida que as pessoas têm de ciência? Olha, eu acho complicado esse assunto. É claro, se eu respondesse assim diretamente, eu diria não, evidentemente que essa noção que as pessoas têm de que a ciência é uma coisa útil tem a ver com isso? Tem. Isso sim, eu acho que tem a ver. Acho que a imprensa opera muito nesse espaço também. O Estado pode operar muito, em muitos casos também assim. Agora, eu acho que a questão é um pouco mais complicada, porque eu não vejo como, hoje, né, nas condições atuais da história e da questão de produção de conhecimento no mundo, hoje, eu possa pensar que a ciência é uma coisa pura e depois de ter uma tecnologia separada. Eu acho impossível pensar isso dessa maneira hoje. Entendeu? Eu não estou dizendo que uma coisa é a outra, mas que essas duas coisas hoje andam juntas. Essa é a questão fundamental.
Isso é bom, isso é mal? Não sei. A única coisa que eu poderia dizer é o seguinte: se a gente observar o desenvolvimento dos modos de produção de conhecimento, nós vamos sempre ver o seguinte: sempre a produção de conhecimento se articulou com alguma tecnologia, ou porque resultou nela, ou porque a utilizou para produzir conhecimento. Quer dizer, não é possível você produzir conhecimento sem um certo nível de desenvolvimento tecnológico. É engraçado isso. A ciência produz um desenvolvimento tecnológico, mas sem um certo desenvolvimento tecnológico você não produz ciência. Por exemplo, o Galileu só pode fazer o que fez porque ele arrumou uma maquininha para olhar. Então, é uma tecnologia que tirou ela da ótica, isso aí os físicos sabem explicar melhor que eu, evidentemente. Mas ele arrumou lá uma maquininha para olhar, né? Hoje tem telescópios no seu teto, então vão consertar um agora, mandaram uma nave espacial para consertar um que está no ar. Então, essa maquininha foi decisiva para o Galileu fazer o que ele fez. Acho que foi decisiva, né? Não é isso, não é na minha área. Então, veja, não tem jeito de você pensar certas coisas da ciência sem uma tecnologia que a acompanha. Nas ciências humanas, eu vou dar um exemplo da minha área. Porque aí pensa, não, mas as ciências humanas não tem tecnologia. É engano. As ciências humanas têm tecnologia, no meu entender, o tempo todo. Vou dar 2 exemplos da minha área de trabalho. Os dicionários e as gramáticas. São tecnologias. Quer dizer, o dicionário o que é? Você tem lá as palavras, elas têm sentido, aí você arruma um jeito de falar assim, ó, você quer procurar um sentido rápido? Olha aqui. Eu te dou uma tecnologia, eu ponho uma atrás da outra por uma certa ordem. Então você pode procurar. Quer dizer, a ciência de dizer qual é o sentido de uma palavra, que é a lexicologia, é uma coisa. Agora, um dicionário é um produto que usa essa ciência, mas que organiza segundo uma técnica. Então, o dicionário é uma ferramenta. Eu diria, como diz um filósofo da linguagem da nossa área, é uma extensão da nossa memória. Né? Eu não sei todas as palavras da língua portuguesa, mas se eu precisar, eu sei. Eu vou ao dicionário. Então, é uma extensão da minha memória. Isso é tecnologia. Então, eu acho que é verdade que... Agora, isso pode resultar no quê? Eu acho que talvez a questão que você está colocando é mais o seguinte, é que você sobredetermina a ciência pela tecnologia. Aí você, de uma certa forma, reduz a ciência à tecnologia. Ao fazer isso, você produz esse sentido estritamente utilitário da ciência. Agora, no entanto, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não acho que existe essa coisa da ciência pura, no sentido seguinte, eu pesquiso por amor à verdade. Não acho isso. Eu pesquiso porque eu estou envolvido nisso, porque eu estou numa instituição em que eu faço isso. Tem várias coisas que me fazem pesquisar. Porque eu tenho algumas perguntas, porque eu tenho alguns interesses, né? E por isso que eu coloquei aquelas questões a partir do Hobsbawm. Aquelas questões podem ser postas de diversos lugares, ou da sociologia, ou de não sei o quê. Eu preferi o Hobsbawm por conta da vinculação materialista do pensamento dele, né? Então, que é aquela coisa, não dá... No fundo, ele diz o seguinte, os cientistas já se deram conta de que o que eles fazem tem a ver com suas causas e consequências. Ou seja, tem uma história. Você entendeu? Então, eu acho que disso aí a questão fundamental é se... E o noticiário da mídia, e muitas vezes, muitas políticas públicas, sobredeterminam a ciência pela tecnologia. Aí eu acho que isso é um problema. E esse é um lugar que nós temos que discutir ali naquele lugar. Como é que se forma aquela política científica? Eu acho que aí cabe à comunidade dos cientistas fazer essa discussão. A nossa questão, enquanto comunidade científica, é que nós não somos homogêneos. Nós temos dissensões internas. Tá certo? E os biólogos são muito mais fortes do que a minha comunidade de linguistas. Entendeu? Por exemplo, né? Então, várias comunidades internas. Então, nós temos uma política interna no grupo e nós temos que saber como é que nós vamos, a partir das nossas dissensões, e com elas,
porque nós não vamos resolvê-las, e não devemos resolvê-las, no sentido de aplainar, como é que nós vamos à discussão em cima, por exemplo, para dizer, olha, eu não quero uma ciência utilitária, só que se eu formular isso ao modo antigo, eu já perdi a batalha, né? Porque eu estarei falando em amor à verdade, que é uma frase ruim, né? Então, eu acho que é uma discussão extremamente importante. Por isso que se a sociedade, através da divulgação científica, se a gente conseguisse fazê-las mais partícipe de uma real discussão, a gente teria mais elementos para voltar para essa luta, para essa discussão de por onde vamos, né? Claro que nós continuamos indo, essa é outra coisa, né? A gente continua indo, porque né, a história não é uma coisa que para, né? A gente continua indo. Samuel. Eduardo, você comentou que a mídia, né, no caso, quando coloca uma notícia de ciência, ela não valoriza o processo, ela basicamente cristaliza algum tipo de resultado. E eu acho que mais do que isso, eventualmente ela ela troca as hipóteses como sendo alguns resultados. E vou dar só um exemplo, e depois você faz um comentário. Surgiu Bom, a notícia era o seguinte: a masturbação causa câncer de próstata. E aí, essa era a manchete da notícia. A gente foi ler, era um trabalho que... A origem da notícia era um trabalho de estatística que envolvia muitos anos de observações e muita gente, e isso estava sendo colocado como uma hipótese. E o que foi passado foi basicamente como o resultado, sendo que a hipótese não estava sendo, de maneira alguma, confirmada. Realmente estava tudo sendo em debate. Então, esse tipo de cristalização de todo um processo, de fato, é muito ruim. E acho que aí é o papel dos cientistas em aprimorar o seu procedimento de se expressar e usar bem a linguagem para que essas coisas não aconteçam com tanta frequência. Vai acontecer de vez em quando, mas não acontece com tanta frequência, que no processo de produzir conhecimento, né, a ciência, existem tantos caminhos que os cientistas tomam e que volta e meia a mídia vai lá e cristaliza aquele momento como sendo o grande resultado, por alguma razão, às vezes até porque chama atenção, como foi esse exemplo. Então, você poderia elaborar um pouquinho mais sobre esse papel, o nosso papel como cientistas em aprimorar a nossa capacidade de transmissão do que nós fazemos, para evitar o mais possível essas cristalizações, ou então passar informações incompletas. Mas isso digamos, é uma parte difícil para a gente, né? Olha, sem dúvida, mas é só um comentário curioso. Você veja, quer dizer, de tal forma a temporalidade da produção de conhecimento está apagada, que aquilo que é o ponto de partida é dado como ponto de chegada. É um negócio, o extremo desse apagamento do tempo do processo, né? É extraordinário esse exemplo. Agora, eu acho que, de fato, acho que a comunidade científica precisa... nós não estamos mais numa época em que o cientista, a comunidade científica é uma comunidade que vivia mais ou menos isolada, produzia seus resultados por razões X ou Y e tal, né? A comunidade científica hoje ela tem o modo de relação dela com a sociedade é completamente diferente. Até aquela coisa, quer dizer, vai crescendo a ideia que não só, primeiro, fazer pesquisa, depois, é preciso que haja recurso público, senão a pesquisa para de andar, porque ela começa a crescer, precisa de mais recurso. 3, então, não só vamos pôr recurso público, mas vamos organizar publicamente, né? Então, e o cientista, ele está nesse processo, que é um processo completamente diferente. Isso, eu acho que você tem toda a razão.
leva a uma posição seguinte: a comunidade de cientistas, seja de cientistas humanos, exatos, biológicos, seja qual for, precisa efetivamente se dispor a conversar mais sobre os seus resultados. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo todas as pessoas, porque isso não é assim, todo mundo vai fazer. Não, mas a comunidade no seu todo tem que ter, no mínimo, um conjunto expressivo de pessoas que converse com a comunidade, e muito fortemente através da mídia, e que aprenda a conversar com a mídia. Aprender a conversar com a mídia é uma coisa curiosa, porque tem uma coisa que a mídia muitas vezes tem o seguinte: tem uma coisa que é pauta. E a gente sabe, quando o jornalista chega para te perguntar uma coisa, você fala, ele quer tal resposta. Acabou. É aquilo que ele quer. Então, ele veio pautado. O editor falou para ele, olha, vai lá fazer X. Ele vem e ele quer X. Se você começa a mostrar para ele que não tem X, a conversa fica muito complicada. Muito complicada. Porque ele quer X, ele quer te pegar de algum modo. Aí depois ele edita aquilo que você falou de uma maneira terrível, né? Eu, com frequência, não leio as minhas entrevistas, porque eu não quero me desagradar, né? Então, deixa, né? Mas acho que talvez eu não devesse fazer isso. Você precisa ler, depois falar para o cara, cara, mas não é assim. E a outra coisa é como é que a gente tem que produzir um acesso às editorias. Porque esse processo de pautar, o jornalista, ele funciona pautado. Quer dizer, o grosso do jornalismo é pauta, né? Depois você tem aqueles caras que tem lá a coluna que ele assina, ele escreve o que ele quer, assina embaixo, né? O Rui Castro, se quer falar da Carmen Miranda na página 2 da Folha, ele vai lá e faz um artigo sobre a Carmen Miranda e acabou. Ninguém tira o artigo dele de lá, ele quer falar sobre a Carmen Miranda. Então, isso é uma coisa. Mas o resto, o grosso do jornalismo não é assim. Então, é pautado. E a pauta de ciência está ligada no quê? Numa certa ignorância da mídia sobre os processos, né? Então, e aí eu acho que você tem razão. Cabe a nós achar uma forma de conversar com esses lugares. Um dos caminhos é você formar jornalistas adequadamente para isso. É o que a Unicamp está tentando fazer, ajudar nessa formação. Mas outros caminhos é você desenvolver um diálogo, né, que a gente se dispõe a estar no diálogo e a poder ter um caminho de crítica. Por exemplo, saiu lá a matéria, a imprensa seja capaz de receber de você uma explicação. Fala, olha, não foi assim, cara, não é isso. Vocês inverteram o processo da pesquisa, vocês deram como resultado aquilo que era o começo. Estatística, todo mundo faz assim, põe lá a hipótese, conta, e depois fala, confirmei, não confirmei, é normal isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Nós temos que nos dispor a isso, nós temos que achar os caminhos para isso. A parte de formação é importante, mas nós temos que ter caminhos que afetem isso que a gente chama, assim, meio genericamente, da empresa jornalística, né? Como é que a gente afeta esse lugar? Mas eu acho que nós temos que nos empenhar nisso. Você tem razão. Em função... Agora começa a surgir. Não, tá bom. Uma pergunta rapidinha e aí a gente fecha, não vai atrasar a mesa redonda, tá? Bom, eu vou ser bem breve, professor Eduardo. Concordo plenamente essa questão da necessidade do cientista estar mais próximo da editoria de ciência. Mas será que, para isso, não precisaria também que, na valorização da produção do conhecimento do cientista, em vez das agências de fomento privilegiarem, naquele seu gráfico lá, só trabalhos em periódicos especializados, que deveria se dar algum valor também à divulgação do conhecimento, seja na forma de eventos científicos, seja divulgação científica para o público? Perguntar isso. Digamos que sim, né? Digamos que sim. E isso é uma questão complicada. Veja bem, eu diria que sim, no sentido de que é preciso dizer
que a comunidade científica precisa dar atenção à divulgação. Para você dizer isso, você tem que valorar isso de alguma maneira, evidentemente. Agora, existe uma coisa que é, o que é o específico? Né? O que é o específico da comunidade científica é que ela produz conhecimento e faz circular. Então, se eu posso dar importância àquilo, eu não posso fazer com aquilo venha em detrimento daquilo que eu botei ali, periódico especializado. Porque o periódico especializado, isso é configurado de maneiras diferentes. Por exemplo, físico é uma coisa, para um matemático é uma coisa, alguém da sociologia, da literatura é outra coisa. Quer dizer, os cientistas não dão o mesmo valor para aquilo. Por exemplo, para a área da crítica literária, é mais importante para eles publicar livro do que publicar em periódico especializado, por exemplo. Né? Então, eu acho que nós podemos achar uma forma de valorar o trabalho de divulgação, mas eu vou dizer diretamente, eu não acho que isso tenha que ter mais peso, isso pode ter algum peso, claramente formulado. Você não pode ficar no resíduo, porque hoje fica no resíduo. Você pega um relatório da CAPES, todo mundo aqui que sabe o que é um relatório, um data CAPES, fica no resíduo, a divulgação científica. Né? Eu não acho que deve ficar no resíduo, mas ela tem que ter um peso que não é exatamente aquele que diz respeito à circulação do conhecimento entre pares. É a minha opinião. Tá?